Pessoal, vamos falar sobre o expressionismo, ok? O expressionismo, ele foi um movimento que surgiu na Alemanha, tá? Na transição de século, do século XIX para o século XX. O expressionismo, ele é considerado o primeiro movimento de vanguarda, tá? As vanguardas europeias. Vale lembrar que as primeiras aparições do expressionismo foram por volta de 1893, então na Alemanha. Ainda, né, por ser finalzinho do século XIX, nós temos que lembrar que a segunda metade do século XIX trouxe movimentos como o realismo, o impressionismo, o neoimpressionismo, o pós-impressionismo, o Art Nouveau. Então você tem uma movimentação artística muito forte, ok? Até então nós temos assim, ó, como é que fala? Rococó, arte neoclássica, romantismo, realismo, impressionismo, neoimpressionismo, pós-impressionismo acontecendo na França. Tá? E depois você tem o expressionismo que vai surgir na Alemanha. Tá? O expressionismo ele está dentro de um contexto histórico, né, que vai ser muito marcante, porque se nós formos pensar bem, né, o que estava acontecendo nesse momento, né, século XIX, início do século XX, você pega ali, você tem Revolução Francesa, Revolução Industrial, você tem nazismo, fascismo, você tem Primeira, Segunda Guerra Mundial. Então, imagina só, né, como era viver na Europa, né, principalmente nesse período ali de século XIX, início do século XX, as grandes transformações, as grandes mudanças econômicas, políticas, sociais, filosóficas, religiosas, enfim. Então, isso vinha mexendo com a forma de vida das pessoas. E o expressionismo, ele foi um movimento que procurou representar tudo isso, né? Ele é um movimento que trata desses sentimentos, que trata dessas emoções, certo? E ele começa a, a revelar tudo aquilo, né, que as pessoas, né, elas estavam passando, né? Seu maior interesse era expressar as emoções, o interior de suas verdades psicológicas, né? Fazendo da subjetividade do artista sua força de expressão e orientação, tá? O expressionismo ele vai reagir, né, ao impressionismo, ele reage, né, a essa ideia assim, porque o impressionismo tratou das expressões externas e momentâneas, né, dos efeitos da luz e da cor, né, para estender seu olhar para dentro de si, né, do ser humano, retratando tudo aquilo que eles estavam passando, tudo aquilo que eles estavam sentindo, certo? O expressionismo ele foi um movimento que apresentou para nós dois grupos, né? A Die Bruck e a Blau Reiter. Né? A Die Bruck, pela tradução, você tem a ponte. Né? O que acontece? Dentro desse primeiro grupo, vamos dizer assim, do expressionismo, que é Die Bruck, você tem então essa questão dos sentimentos, das emoções, o artista voltando o olhar para dentro de si, né? Ele revelando tudo aquilo que ele está sentindo. Né? Bem diferente lá então daquele impressionismo que procurava captar o momento ali, né, diante do estudo das cores em relação
a luz natural, a luz do sol, certo? Então, em 1905, forma-se o grupo da Diebrück, a ponte, né? Ligação entre o visível da realidade e o invisível da alma, né? O grupo ele vai ser formado por vários artistas, né? E vamos pensar assim, a arte primitiva das tribos africanas vão influenciar esse trabalho, né? Uma fonte para os expressionistas. Podemos dizer que o Van Gogh, lá no pós-impressionismo, ele abriu caminhos, né, para esse movimento, para essa ideia expressionista. Né? E muitas vezes a gente pensa assim, por que do nome Diebrück? Por que ele traz isso à ponte? Né? Porque foi pensando em uma imagem descrita por Nietzsche, que falava a respeito da situação do homem, né, que está sempre a caminhar sobre uma ponte que o levará além do que o nome do grupo ficou conhecido, certo? A maior preocupação do expressionismo está em aflorar o ser, o indivíduo, né, livre das amarras, das convenções, das tradições castradoras lá, visando ao exercício pleno de sua força interior. O expressionismo ele rompe, né, por completo com as tradições do passado, né? Lembrando que ele rompe, né, com aquela ideia acadêmica. Na verdade, o romantismo, o realismo, o impressionismo, né, o pós, os caras já vinham também, né, traçando esse perfil de romper aí. Mas a Diebrück, ela prioriza, ela valoriza muito isso, certo? E depois da Diebrück, um segundo grupo que nós vamos encontrar dentro do expressionismo é a Blaureiter. Né? A Blaureiter, ele tem como prioridade, gente, valorizar o trabalho, a criação autônoma do artista, né, do indivíduo. Esse foi um dos pontos principais, né, o direito a uma criação autônoma, propondo a segurança de um espaço livre, né, de limitações artísticas, onde a expressão individual fosse expressa e respeitada. Né? Eram desprovidos de formalidades e muito mais ligados a essa ideia intelectualizada, ok? Então você tem dentro do expressionismo estas duas correntes aí, né? A Diebrück e a Blaureiter, né? Que trata sempre dessa questão de sentimento, dessa questão de emoção. Um dos nomes, né, de grande destaque dentro do expressionismo é o Edvard Munch, né, pintor norueguês, que os trabalhos dele você vê que tem isso, né, traz assim um tema muito pesado, né, que nem, olha só, a menina doente. Você vê a menina na cama, a mãe ao lado, então é uma pintura bem carregada. Né? Ou então, uma das obras de maior destaque dele, que é O Grito, né? Que você vê que ele retrata aí, né, um trabalho que teve um marco muito grande. Nessa obra, ele deixou escrito o que levou ele a pintar, né? Ele coloca em uma carta, ele fala assim, que ele caminhava com dois amigos pelo passeio, o sol se punha, o céu se tornou repentinamente vermelho e eu me detive. Cansado, apontei-me na grade, sobre a cidade e o braço de mar azul escuro, via apenas sangue e línguas de fogo, né? Meus amigos continuaram a andar e eu permanecia preso no mesmo lugar, tremendo de medo, e sentia que uma gritaria infinita penetrava toda a natureza. Então ele vivencia uma situação
na qual ele não sabe como lidar, né? Quantas vezes nós nos deparamos diante de situações que nós não sabemos como agir? E ali ele coloca, né, que os amigos dele continuaram a andar, né, e ele não, ele permaneceu preso ali, tremendo de medo. Então, é uma situação que marca, né, que tem algo assim muito forte, né, em relação ao que ele vivencia, que ele não sabe como agir. Então, você tem uma pintura, um personagem todo deformado, né, você não tem este cuidado com os princípios, com a estética acadêmica, né? Olha só, amor e dor, aí você tem a morte da mãe. Então são trabalhos bem pesados dentro do expressionismo. Um outro cara é o Kirchner, Ernest Kirchner, tá? Dentro desse grupo também da Die Bruck, tá? Olha só. Você vê que são trabalhos que são bem de um caráter assim que eles chamaram, gente, primitivo, né? É um trabalho em que o artista não se preocupa com a linha, não se preocupa com a forma, né? Carl Schmitt, que também é um outro artista desse expressionismo, né? Que foi membro também da Die Bruck. Então você vê que a maneira como eles trabalham, a maneira como eles pintam é bem individual, né? Ele aqui não está preocupado com linha, não está preocupado com cor, nada disso. Mas sim em retratar aquilo que ele estava sentindo, né? Emil Node também é um artista que choca, né, o espectador devido à vivacidade das cores, a maneira como ele usa, né, e a forma como ele desenha, né? Vejam como os personagens são meio deformados, tá? Olha só. Ok? Então, isso vem envolver o expressionismo, ok? Daí nós vamos ter o Franz Marc, que é um artista da Blaureiter, né? Onde você tem aqui os trabalhos autônomo, né? Como priorizava ali, né? Esse segundo grupo, a valorização de uma criação, de um trabalho autônomo. Então, cada artista com um estilo bem livre, bem independente. O que vale a gente lembrar, né, ou ficar aí em relação ao expressionismo, é que ele propõe valorizar ali todo o seu sentimento, toda a sua emoção, tá? Ele volta o olhar para dentro de si, né? Ele propõe isso, ok?